podendo transmitir mais um domingo a palavra de Deus ao coração da igreja. Eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele irá realizar esse propósito. Ele irá fazer isso. Nós precisamos estar atentos como que o Senhor irá fazer isso. E o que Ele espera de cada um de nós, para que essa obra se conclua, seja ministerialmente, seja profissionalmente, né? Seja na família, onde for, em cada área da nossa vida, Deus quer que prospere, que vá bem. É o desejo do coração de Deus, que possamos ir bem em todas as áreas. Para isso, é necessário o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a vida, ela é espiritual. A vida é espiritual. Repita comigo: a vida, diga de novo, a vida é espiritual. A vida não é física, não é carnal. Nós vivemos o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, ele não está ali ou aqui. O reino de Deus está em nós. A vida é espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. A adoração deve ser uma adoração pelo Espírito. Não é pelo Espírito Santo, é pelo meu Espírito. A Bíblia vai dizer que quando eu oro em línguas, o meu espírito, ora bem, mostrando que a vida é espiritual e que Deus espera que quem o adore em espírito. A Bíblia também diz que Deus é Pai dos espíritos. Portanto, nós vivemos em um mundo físico, mas a vida é espiritual. E para entendermos Deus, precisamos estar vivendo a vida espiritual, entendendo a vida pelo Espírito, e não entendendo a vida pela carne, por aquilo que é visível. Pois aquilo que é visível, um dia era invisível. Romanos 4,17. Pois aquele que dá vida aos mortos e que traz à existência as coisas que não existem. Ele diz que pela fé, pela palavra de Deus, os mundos, no plural, os mundos foram criados. Então, tudo que é visível, só é visível porque foi trazido à existência do que era invisível. Mostrando que a vida não é física, a vida ela é espiritual. Portanto, o físico se move a partir do espiritual. Eu quero ler com vocês Romanos, abre a tua Bíblia comigo.
Romanos capítulo 7, e o versículo 14. A pastora Natália vai ler, nós vamos acompanhar. É o nosso ponto de partida para a nossa reflexão. Antes de você ler, deixa eu te dizer uma coisa. Nós fazemos um esforço, oramos, jejuamos, entramos dentro dos lares, pregamos na igreja, pregamos nas casas, mandamos mensagens diárias para que as pessoas possam de alguma maneira ter contato com a palavra de Deus, contato com Deus. Nós organizamos cultos voltados para a família, pela direção do Espírito Santo, com um objetivo: de trazer o conhecimento de Deus para o coração dos filhos de Deus. Este é o único propósito, porque se nós não conhecermos o nosso Deus, nós estaremos vivendo em casa como se não fôssemos filhos. Nós estaremos vivendo sendo filhos com consciência de escravos. Pois a Bíblia diz que o filho, enquanto ainda é menino, ou seja, enquanto ainda não tem entendimento, nada se diferencia de um escravo, mostrando que o entendimento traz maturidade, e a maturidade me coloca em uma posição privilegiada, porque o filho tem privilégios, ele tem deveres, mas os deveres do filho se torna prazer, porque o filho não faz nada por obrigação. O filho faz porque sabe que aquilo que o pai lhe orienta é sabedoria para ele. Aquilo que o pai lhe ensina é sabedoria para o filho. E o filho sábio ouve a voz e a direção do pai, acata a direção do pai. Então para ele não é um peso, não é uma dor, uma responsabilidade muito difícil e obedecer. Não, ele faz isso com alegria, e automaticamente ele vive uma vida de privilégios. Por quê? Porque ele sabe quais são os seus direitos como filho, e o direito como filho é desfrutar de tudo aquilo que o pai tem, de tudo aquilo que pertence ao pai. Então Deus quer que a gente entenda que a vida ela é espiritual e não carnal. Vamos para o texto, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é... Vamos repetir todos juntos do 3, vamos lá? 1, 2, 3. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E o que quer dizer isso, pastor? Nós precisamos entender, quando Deus deu a lei para o seu povo, nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 20, quando ele vai dar para o seu povo os 10 mandamentos. Ele dá os 10 mandamentos para o povo não suporta ouvir a voz de Deus, e diz: Moisés, nós não suportamos ouvir a voz de Deus, fala Deus contigo, e nós ouviremos Deus pelo teu intermédio. Então Deus dá ao povo tábuas escritas, tábuas de pedras escritas, para que o povo então pudesse meditar na lei a partir do que estava escrito nas tábuas.
mas as tábuas escritas é física. O escrito nas tábuas é físico. As palavras da lei parecem ser simplesmente mandamentos e ordenanças. Mas Paulo vai dizer, a lei é espiritual. Se a lei é espiritual, e ela não é somente ordenanças que aparentemente parece ser um controle, uma rédea para o ser humano, nós precisamos entender então o que Deus falou quando Ele deu a lei. Deus é espírito, e quando Ele fala, tudo o que Ele fala é espiritual. A comunicação dos seres espirituais, a comunicação deve ser espiritual. Nós precisamos entender que as pessoas, elas são medidas e avaliadas por aquilo que elas falam, com aquilo que elas comunicam. Se eu me comunico somente de forma natural ou carnal, é isso que eu sou. Mas se eu me comunico de forma espiritual, é isso que eu sou. Se você sentasse à mesa com Deus, o que é que você ouviria dele? E se nós sentamos à mesa com amigos, o que ouvimos e o que comunicamos? Então nós somos avaliados e medidos, não no sentido que nós temos que avaliar ou medir, mas nós somos medidos e avaliados por aquilo que comunicamos. Porque é aquilo que eu comunico que mostra o que eu sou. Então Deus, ao falar, Ele fala sendo espírito, e o que Ele fala é espiritual, portanto a lei é espiritual. E Deus, quando fala, Ele não fala somente aquilo que está ali diante dos olhos. Quando Deus fala, você precisa lembrar que aquilo está muito mais fundo, muito mais profundo do que parece. Então, quando nós lemos na lei, não matarás. Então algumas pessoas, elas vão pegar ao pé da letra a palavra não matarás, apesar da palavra ali no original quer dizer não assassinarás. Mas vamos tomar como base a palavra somente na íntegra, não matarás. Então a pessoa diz, não pode matar, ou não pode assassinar, como você preferir. Então parece que Deus, Ele utilizou somente regras ali para mostrar somente um ato físico. Não pode haver um ato físico. Mas não. A lei é espiritual. Então quando Deus está falando, Ele não está falando somente na esfera física. Ele está falando na esfera espiritual. E eu preciso entender isso, compreender isso. Quando Deus diz não matarás, então quando eu olho para a morte física, eu entendo que Deus já está falando o extremo de uma conduta humana, o extremo de uma maldade do coração do homem. Mas o homem, ele pode sair de um extremo de maldade e ir para o extremo da bondade. Quem está me ouvindo, diga bem. A lei é espiritual. Deus pode fazer com que o homem, ou melhor, Deus entende o homem e a sua maldade ao extremo da maldade. Então Ele diz, não mate uns aos outros. Extremo da maldade. Mas Deus, quando Ele diz não mata, Ele está olhando para o contrário disso. Então o contrário disso, talvez seria dar vida. Mas entre morte ou
assassinato e dar vida, vai de 8 a 80. E nós precisamos entender por onde isso passa. Observe que, se nós olharmos Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 17, nós vamos ver Jesus ensinando acerca do reino de Deus. E quando ele vai falar acerca do reino de Deus, ele diz, por exemplo, a lei vai dizer: não matarás. Porém eu te digo, qualquer que disser para o teu irmão, raca, ou qualquer que disser para o seu irmão, idiota, será, com certeza, essa pessoa já estará sujeita à punição. Por que ele está dizendo isso? Porque a lei mostrou: não matarás, e a pessoa achou que matar era só o corpo. Aí Jesus vai dizer: alguém pode não matar o corpo, mas matar alguém dentro de si mesma. Pastor, como é que eu posso matar alguém dentro de mim mesmo? Quando eu tenho alguma divergência com alguém, quando eu tenho diferenças com alguém, quando problemas nos separam, e eu digo, ele lá e eu aqui, matei a pessoa dentro de mim. Não matei o corpo, mas matei dentro de mim. Porque qual é o propósito de Deus? Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união ou unidade. Unidade é junto, um corpo. Unidade não é separado, não é lá e aqui, é junto. A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, eles eram unidos na comunhão, nas orações e no partir do pão nas casas. Aí eu tive uma diferença com o irmão. Quanto tempo faz que você não toma um cafezinho com aquele irmão, com aquela irmã que você teve um probleminha? Ah, pastor, mas é que nós tivemos problemas. Matou dentro de você então? Está morto essa pessoa. Não, para mim, com perdão da palavra, não cheira nem fede. É eu aqui, ele lá, ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Ela vive a vida dela e eu a minha. Matou dentro de você? Se matou dentro de você, tem um problema. Por quê? Porque Jesus está dizendo: se você tiver problemas com o teu irmão, aí ele vai dizer, ó, procure reconciliar-te com o teu irmão enquanto vocês estão andando pelo caminho, antes que chegue o tempo em que venha o promotor e lhe acuse, e o juiz te condene e te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te lance na prisão, e ele vai dizer: e você não sairá de lá até que você pague até o último centavo. Quantos acreditam que esse texto da Bíblia é verdadeiro? Nós precisamos conhecer isso. A lei, ela é a lei é espiritual. Então, quando Deus fala, Deus está dizendo em várias esferas. Não é a morte do corpo somente. A morte do corpo é o extremo da maldade. Mas então, eu não mato o corpo, mas eu mato dentro. Eu estou me tornando um pouquinho melhor. Mas não quer dizer que eu já estou bom. Quem está me ouvindo, diga amém. Pastor, e quando é que eu fico bom? Quando eu resolvo esse problema? Então tá bom, então eu não vou matar o corpo, eu não vou matar dentro de mim, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos. Então a partir de hoje, o amor de Deus vai estar em mim, e eu vou me reconciliar com todos, e está tudo bem. Esse aí é o equilíbrio da vida. Aí já está equilibrado.
Mas se a lei é espiritual e ela sai do 8 ao 80, então o que Deus está mostrando para nós, que o contrário de morte é vida. Então quando eu estou só fazendo o que eu deveria fazer, eu não estou fazendo tudo. Quando eu estou fazendo só o básico, que é não matar alguém dentro de mim, e é não matar alguém fora de mim, isso é só obrigação. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para que eu realmente vá além? Então eu tenho que dar vida. Porque se o extremo da maldade é morte, o extremo da bondade é vida. Então o que Deus espera de nós? Que nós entendamos a lei de forma espiritual. Então como que eu faço, pastor, para dar vida? O poder da vida e da morte está nas palavras. Olha para o teu irmão e diga: o poder da vida e da morte está nas palavras. Então quando eu falo, o que eu estou falando, eu estou dando vida ou estou dando morte. Então não fica só ali. Não viva só não matando dentro ou matando fora. Produza vida através das tuas palavras. A lei é espiritual. Então veja que nós poderíamos usar outra lei. Não roubarás, por exemplo. Então o roubarás é o extremo da maldade. Só que alguém pode não roubar fora, mas ela rouba outra coisa: a alegria de alguém, a paz de alguém. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós podemos perceber que eu posso roubar de alguém a sua paz, a sua alegria. Não, pastor, posso. Eu posso ser alguém que não me sinto feliz com a alegria do outro. Quando a Bíblia diz: alegrai-vos com quem se alegra, e chorai com os que choram. Deixa eu te dizer uma coisa: qual foi a última vez que você foi se alegrar com alguém que estava alegre? Qual foi a última vez que nós nos alegramos com a alegria de alguém? Nós somos, na maioria das vezes, irmãos, individualistas. Na maioria das vezes nós buscamos os nossos próprios interesses. Se alguma coisa me traz benefício, então eu me esforço para aquilo. Se alguma coisa não me traz benefício, então eu não me esforço. Nós temos mente de vendedor na vida cristã, no relacionamento da vida cristã, talvez até no serviço da obra de Deus. Nós temos mente de vendedor. Qual é a mente do vendedor? Ele fica assim, ó: eu vou jogar um preço. Se a pessoa quiser falar alguma coisa, ah não, está muito caro, aí eu espero. Não, mas eu só posso isso, não posso menos que isso. Aí daqui a pouco, demora um pouquinho, aí ele fala: agora eu vou jogar um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai que dá certo. A pessoa fica medindo quais são as palavras, porque ela quer vender o seu produto. Agora deixa eu dizer uma coisa: a vida cristã não é isso. A vida cristã não é um negócio. A vida cristã, ela é uma vida espiritual. Nós somos regidos pelo Espírito Santo. Nós somos regidos pela vontade de Deus em nossas vidas. Agora entenda como é que nós temos então que nos relacionar. A Bíblia diz: ninguém busca o seu próprio interesse, mas busque o interesse do outro. Quem está me ouvindo? Diga amém. Então eu tenho que dizer assim, ó: eu preciso saber qual é o interesse do meu irmão, e sabendo qual é o interesse do meu irmão, eu me empenho para que o interesse dele seja realizado. Porque quando eu busco o meu próprio, eu me divido. E quando eu me divido, quando eu me divido com o meu irmão, eu não me alegro com a alegria dele. E quem sabe,
Nós até oramos. Quando o irmão ou quando a irmã é abençoada, o irmão conseguiu comprar um carro novo. Aí a pessoa vai orar. A oração da pessoa. Oh Deus, porque só comigo não acontece? Só Ele consegue e eu não consigo. Todo mundo pode, todo mundo tem, eu não. Irmãos, era para se alegrar. Vocês estão aí não? Era para se alegrar. Eu estou cobrando Deus, porque Deus fez na vida do outro, não fez na minha. Estou sentindo vocês muito quietos. Ao invés de eu me alegrar, eu estou entristecido com Deus, porque Deus abençoou alguém. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o que eu sou hoje é resultado das escolhas que eu fiz ontem. O que eu sou agora é resultado das decisões que eu tomei ontem. Eu não posso terceirizar as minhas responsabilidades. Eu não posso terceirizar as minhas culpas. Eu não posso terceirizar os resultados, os meus resultados. Ah, se eu fui bem sucedido, é resultado dos meus esforços. Mas se eu estou em dificuldade, é culpa do outro. Adão olhou para Deus e disse: a mulher que tu me destes fez com que eu pecasse. Adão, a responsabilidade era tua. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e diga para ele assim: não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Não podemos, irmãos. Se nós terceirizamos as nossas responsabilidades, nós nos isentamos das escolhas que nós fizemos. As escolhas são nossas. A escolha é minha. Eu decido. Eu escolho. Vá comigo, por favor, para Provérbios capítulo 17, 23, 7. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Vá lá para Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim é ele. Porque assim como o homem pensa, em algumas traduções vai estar assim: pois assim o que pensa o homem no seu coração, assim ele é. Guarda esse versículo aqui. Eu vou explicar sobre ele daqui a pouquinho. Porque assim como eu penso, assim eu sou. Então eu estou dizendo que alguém pode roubar a alegria. Mas alguém pode ser isento. Ela pode não roubar, ou seja, tirar de alguém, usurpar de alguém. Ela pode também não roubar a alegria, roubar a paz, tranquilidade, mas ela pode ser uma pessoa neutra. E o neutro é só o equilíbrio da vida espiritual. Porque o contrário do roubar é dar. O contrário do roubar é dar para alguém. Quantos aqui querem prosperar financeiramente? Dá um glória a Deus aí. Quer prosperar? Deixa eu te dar um caminho aqui. Qual foi a última vez que você pegou um valor em dinheiro e deu para alguém? Eu não estou falando de oferta. Eu estou falando de dar para alguém. Qual foi a última vez que você pegou um valor em dinheiro e falou assim: irmão, isso aqui é teu, estou dando para você? Qual foi a última vez?
Pensa aí. A Bíblia diz assim, ó. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Dai e vos será dado. Se você não crê na palavra, eu creio. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que é espiritual, a palavra que rege tudo, ela disse assim, ó: dai e vos será dado. Dado o que, pastor? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas enquanto eu estou querendo tirar do outro, eu estou perdendo. Mas enquanto eu estou querendo dar para o outro, eu estou recebendo. Você está entendendo isso? Compreendeu isso aqui? A lei, ela é espírito. Não roubarás. Então o contrário do roubar é dar. Então eu preciso entender. E quando Deus estava falando, Ele não estava olhando como cavalo para uma direção só. Ele está olhando em várias direções. Aí ele disse assim: dai e vos será dado. Pastor, mas eu não tenho para dar. Não tem para dar porque nunca deu. Mas comece a dar. Pastor, mas eu não tenho. R$2. Pegue R$2. Quem tem R$2 aqui, dá um glória a Deus. Se vocês não tiverem R$2, aí eu vou ter que orar mais. Quem não tem, eu vou dar. Aí você dá para outro. Por quê, pastor? Porque a partir do que eu dou para alguém, aí você vai lá e fala para o irmão: irmão, vou te dar R$2. Estou brincando, tá? Dá 10. Dá 50. Dá 100. Amém? Para quem, pastor? Não importa. A Bíblia não diz dá para fulano ou beltrano, ela diz dá. E vos será dado. Pastor, mas se eu vou dar para receber, não é melhor ficar com o meu? Não, porque o que você fica com o seu acaba. Mas o que vem é recalcado, é sacudido e transbordante. É dando que se é melhor dar do que? Quantos aqui querem receber? Eu não entendo isso. Eu não sei se foi uma palavra para te induzir, ou foi uma pegadinha, eu não sei. Foi pegadinha? Mas eu fiz uma pergunta. Eu disse, eu falei assim: é melhor dar do que? É dando que sim? Aí eu pergunto: quantos querem receber? Aí você diz: eu. Mas se é melhor dar, então eu não quero receber, eu prefiro dar. Porque quando eu dou, é melhor. E por que é melhor? Porque o meu pai disse: é melhor, vai por mim que é melhor. E eu não vou pela minha cabeça, eu vou pela cabeça dele. Ele é infinitamente maior e mais excelente e mais sábio do que eu. Aleluia! Então eu vou pelo conselho dele. Então levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. A prosperidade de Deus vai chegar sobre a sua casa a partir do momento que você abrir a tua mão e abençoar a vida das outras pessoas. Pronto, você vai ficar rico. Encontrou o caminho de enriquecer? É esse: dá. Pastor, mas quanto eu dou? Dá quanto pode, mas dá. Tem que dar. Se não dá, não volta. Então, eu não vou roubar financeiramente, não vou usurpar financeiramente, não vou roubar paz, não vou roubar alegria. Ao invés disso, eu vou levar alegria, eu vou levar paz, eu vou dar do que eu tenho.
Mas por que eu não faço isso? Eu não faço isso por causa de Provérbios 23:7. Porque aquilo que o homem pensa no seu coração, é isso que ele é. Então o que é que nós temos pensado? Então observe aqui, eu preciso que você entenda isso, porque isso aqui dentro disso também está a aplicação dessa palavra. Então Deus, Ele vai dizer para Josué: Josué, procure meditar no livro da lei de dia e de noite. Por que, Josué, que você tem que fazer isso? Para que você vá bem em tudo. Medita no livro. O que é meditar no livro? Meditar no livro não é só ler o livro. Meditar, aqui a palavra meditar no original significa sussurrar ou falar em voz baixa. Então quer dizer, quando eu leio na Bíblia, eu tenho que estar o tempo todo, ou à medida que eu posso, falando do que eu li, comunicando do que eu li, sussurrando. A tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Eu creio na tua palavra, Senhor, pois essa é a tua lei é a tua vontade. Tua palavra diz também, Senhor, que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Eu creio na tua palavra, a tua palavra é a verdade. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, e as minhas dores carregou sobre si. Pelas suas pisaduras, Senhor, eu fui sarado. Então eu vou sussurrando, eu vou falando a palavra, eu vou falando, e a palavra que eu vou falando é meditar. Por que eu faço isso? Para que eu vá bem. Mas ao contrário disso, tem o quê? O inimigo das nossas almas. Então o inimigo das nossas almas, sabendo que aquilo que eu penso no meu coração é o que eu me torno, então ele tenta introduzir em mim tudo o que é de mal. Então veja no Éden, que Deus disse para Adão: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Você pode comer do fruto das árvores, de todas as árvores que estão no jardim, comereis livremente, mas de uma, a que está no meio, não coma, nem toca. Então, a palavra de Deus falada é lei, a lei é espírito. Então, faça o que Deus falou, porque você fazendo assim viverá, é a lei. Para que vá bem em tudo, faça o que Deus falou. Mas Satanás, sabendo que se eu absorver alguma coisa, se eu permitir que algo entre na minha mente, no meu coração, ele pode mudar os meus comportamentos, então ele tenta induzir. Aí ele chega na Eva e diz assim: certamente não é isso que Deus quis dizer. O que Deus quis dizer é que se vocês comessem, vocês seriam igual a Deus. Quantos aqui querem ser igual a Deus? É pegadinha. Você não precisa querer ser igual a Deus. Você já é igual a Deus. É, pastor? É. Salmos capítulo 8. A Bíblia diz: um pouco menor do que Deus, Ele nos formou. A Bíblia diz que quando Ele nos formou, Ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você já é igual a Deus? Mas Satanás disse assim: você será igual. Aí quando o homem quis ser igual, sendo que ele já era, ele caiu. Por quê? Eu não posso ser melhor, eu só posso ser igual. Quem está entendendo isso, irmão? Entenda isso. Pastor, mas o que isso quer dizer? Que eu sou Deus? Não, isso quer dizer que você é igual a Deus, menor. Ele é infinitamente maior, mas você é igual a Deus, menor. Mas Satanás quer que você seja Deus. Ele quer que você senta no trono como ele fez. E quando ele quis sentar no trono, Deus derrubou ele. Então o homem não precisa ser o que ele já é. Deus já te fez igual a ele. Mas Satanás, sabendo
que se ele colocasse uma palavra, e essa palavra causasse impacto no coração de Eva, ele podia mudar o curso de tudo. Então nós precisamos ficar muito atento com o que nós absorvemos. Pastor, eu sou uma pessoa que eu não consigo abraçar. Por quê? Não foi abraçado quando criança. Eu não consigo falar que amo. Por quê? Porque nunca ouviu falar isso de... Ninguém nunca falou para você. Não ouve no meio da sua família, na sua casa, como não ouve na minha. Era muito difícil essas palavras na minha casa. Ali não era nem um treinamento da Al-Qaeda, era muito pior. As crianças ali, irmão, meu irmão, nascia para... ou vivia, ou suportava, ou então. Então escute. Então nós fomos treinados a ser isso. Nós somos treinados a ser pessoas rudes. Você vê que eu prego, às vezes eu fico bravo e irritado. Por que você acha que eu sou assim? Porque eu fui criado assim, não. Quase não gritavam lá em casa. Quase não brigavam em casa lá. Era um amor só. Então a gente controla, mas algumas coisas ainda ficam. O quê? Até para pregar a gente grita. Aí a pessoa diz: Deus não é surdo. Não estou pregando para Deus, estou pregando para a igreja. E é o meu jeito, às vezes eu grito, eu estou tentando mudar. Aí alguém fala assim: o pastor não é mais o mesmo, porque ele só dá estudo. É porque quando eu gritava ninguém entendia. Então agora eu estou procurando falar de uma forma que as pessoas entendam. Quem está aí? Porque é o que você entende o que te edifica. Não é o grito que eu dou que te edifica. Porque o que edifica não é a música que toca na igreja. Porque a música que toca na igreja me leva a tocar Deus. Mas a mensagem que eu ouço faz Deus tocar em mim. E eu prefiro muito mais que Deus toque em mim, para que eu possa verdadeiramente tocá-lo, do que simplesmente eu tocar Deus sem conhecimento. E ninguém diz: eu vou para a igreja. Quando uma pessoa procura uma igreja, e ela está procurando a igreja porque ali tem uma boa música, procurou por caminhos errados. Porque o que uma pessoa deve procurar numa igreja é se essa igreja verdadeiramente tem uma palavra genuína, cristocêntrica, e que vem de encontro à minha vida e me torna uma pessoa melhor, mais crente, mais próximo de Deus. Amém? Então observa, aquilo que o homem pensa no seu coração é aquilo que ele é. Então nós não podemos terceirizar responsabilidades. Porque tudo que eu absorvi, tudo que eu sou, foram decisões que eu tomei lá atrás. E as decisões que eu tomei lá atrás, foi porque eu introduzi, ou permiti que coisas foram introduzidas em mim. Eu aprendi com o meu pai que tem que ser assim. Mas seu pai era crente? Seu pai conhecia Deus? O que a Bíblia diz a esse respeito? Então procure mudar pela palavra. Então procure mudar por aquilo que o teu pai espiritual quer te ensinar, e não por aquilo que o pai carnal quis passar. Nós precisamos entender, irmãos, que se nós não permitirmos que esta palavra penetre a nossa vida, nós jamais conseguiremos entender Deus. Se eu não deixar de ser carnal, jamais eu vou entender Deus. Então eu tenho dito por esses dias acerca disso. Veja, irmãos, eu gosto de entretenimento. Eu gosto de entretenimento. Hoje, a única coisa que eu consigo fazer de entretenimento é jiu-jitsu. Então de segunda-feira os meninos vão lá em casa e a gente fica treinando lá em casa. As irmãs vão para o vôlei. Os meninos vão jogar futebol. Outros vão para Netflix. Aí eu já falo: cuidado com a Netflix.
Outros vão para o Free Friday, não é? Free Friday. O que significa isso mesmo? Hã? Fogo o quê? Fogo livre. Fogo livre. E aí tudo aquilo que me controla é um vício. E um vício me tira do reino de Deus. Pastor, mas eu estou controlado pelo Free Friday. Larga isso. Estou controlado, eu estou dominado pela série da Netflix. Pastor, mas não pode assistir? Pode, procura alguma coisa boa lá. Tem coisa boa lá. Procura alguma coisa boa para você ter o seu momento de entretenimento com a família. Eu não estou dizendo aqui, o pastor, ele não assiste nada na TV. Não, nada disso. Eu assisto. Na verdade, bem pouco. Deixa eu reformular aqui. Eu ouço os meus filhos, de vez em quando. Agora, escute o que eu vou lhe dizer. Aquilo que eu ouço lá, tenha certeza disso. Tem um viés. E aquilo é introduzido dentro de mim. E se eu permitir que aquilo de forma manipulada entre dentro de mim, isso vai fazer de mim alguém que vai tomar decisões lá na frente. Porque Satanás, de forma bem sutil, ele vai introduzindo em mim. E se eu permito que Satanás vá introduzindo conceitos filosóficos, ideias, comportamentos, é isso que eu vou ser. Porque aquilo que eu penso no meu coração, isso eu sou. Então o que eu preciso fazer, pastor, para mudar isso? Eu preciso entender que a lei é espiritual e eu preciso ser espiritual para entender a lei. Vá comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Encontraram? Espera os irmãos encontrarem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu não sei se está colocando aqui. Tá? Então tá bom, vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Opa, o homem carnal não compreende as coisas de Deus, porque parece loucura. Então, pastor, tudo que o senhor está falando para mim é uma loucura. É uma loucura o que o senhor está falando para mim aí. Mas é a Bíblia. E isso mostra quem eu sou. Se eu sou carnal, natural ou espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia vai falar que ninguém conhece o homem a não ser o espírito do homem. Bem como também ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, quer conhecer a Deus? Você precisa ser um homem espiritual para que o Espírito Santo se comunique com você e você conheça a mente de Deus. Porque só o Espírito Santo pode revelar Deus para mim. Mas para Deus, para o Espírito Santo revelar Deus para mim, eu não posso andar carnalmente, natural. Eu tenho que ser um homem espiritual. Quando eu leio a Bíblia, eu não posso olhar para a Bíblia e dizer, isso é uma loucura, eu não consigo cumprir isso. Porque enquanto eu estiver dizendo assim, eu só tenho um termômetro dizendo para mim, você ainda é carnal. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo naquilo um prazer. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a lei de Deus é agradável, ela é boa, ela é espiritual, e eu amo fazer a vontade de Deus. Então eu já me tornei alguém espiritual, e o Espírito Santo a partir de agora, ele vai começar a me revelar Deus como Ele é. Então eu vou conhecer a Deus um pouco mais, eu vou crescer na presença do Senhor, e a igreja vai avançando em Deus, quando ela é uma igreja espiritual. Então nós precisamos a partir de agora, mudar
a forma de enxergar as coisas de Deus. Nós precisamos entender isso. Em todo momento nós estamos sendo induzidos. Deus está olhando para nós e diz: procure meditar na lei, para que você vá bem em tudo. Aí Satanás disse: procure meditar na Netflix, no Free Friday e tantas outras coisas, porque o bom mesmo são essas coisas. Aí eu vou absorvendo esse monte de coisa, e quando eu vou absorvendo esse monte de coisa, vai fazendo eu me tornar carnal, natural, mas não espiritual. E aí eu sou guiado por aquilo que eu absorvo. Vá comigo, por favor, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versos. 1, 2, 3, vamos lá. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então eu preciso saber se eu sou um filho que ando em obediência ou um filho que anda na desobediência. Porque se eu sou um filho que ando na desobediência, eu preciso entender que tem alguém regendo os meus pensamentos. Quantos creem que Efésios é a palavra de Deus? Pastor, essa palavra é muito dura. Mas é esta palavra que me torna espiritual. Esta palavra que me faz se aproximar do Senhor e entender quem Ele é. É esta palavra. Veja que ele está dizendo: os filhos da desobediência, eles são guiados, os seus pensamentos, ele é direcionado por algo. Forças espirituais estão me regendo, e a partir de alguma coisa, que às vezes está na minha televisão, na sala da minha casa, que às vezes está no meu celular, e eu consumo tudo aquilo que está diante dos meus olhos, e eu daqui um pouco, eu já não consigo mais viver em Deus. Eu não tenho forças para oração, eu não tenho forças para as coisas espirituais, para a leitura da palavra, para participar dos cultos, de estar presente. O cansaço toma conta de mim. Eu fico sempre em dúvida se eu vou para a casa de Deus, ou se eu durmo mais cedo, ou se eu descanso. As coisas de Deus parece que ela perde o prazer. Aí nós precisamos então estar ressignificando as coisas de Deus, para mostrar se realmente isso tem valor, ou se não tem valor para nós. E nós começamos a colocar limites. Não, para ser crente eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Ei, vamos parar, porque filho gosta de estar com o pai. Quando o pai é bom, filho gosta de estar com o pai. Nós falamos a semana passada, em João capítulo 15, que se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, nós andaremos em oração com ele. Por quê? Porque é bom estar nele, e é bom que ele esteja conosco, e estejamos ligados o tempo todo. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas quando nós queremos, se o nosso desejo é diminuir o relacionamento, é diminuir o tempo com Deus, é diminuir o tempo de igreja, diminuir o tempo de culto, isso está fazendo de nós pessoas carnais. E Deus espera que nós cresçamos em graça e em conhecimento da parte do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então vocês entrarão a cada dia por essas portas, e vocês verão mais Deus se manifestar. Vocês viverão o seu dia a dia, e vocês verão mais Deus operando lá na sua casa,
lá no seu trabalho, no dia a dia, Deus vai estar presente, Deus vai estar lá, no sair da sua casa, no acordar de manhã, no trabalho, voltando, você vai ver Deus. Por quê? Porque Deus está se manifestando em você espiritualmente, está percebendo, entendendo, compreendendo tudo o que Deus está fazendo. Por quê? Porque você entendeu que tudo de Deus é espiritual. A vida é espiritual. Então, a partir deste momento, fique de pé, por favor. A partir deste momento que eu entendo que a vida é espiritual, então eu tenho atitudes como a de Deus, eu falo como Deus, eu me comunico como Deus, eu atuo como Deus. Você não vai orar pedindo, como eu falei a semana passada, porque para Deus você não precisa pedir, você é filho, tudo está à tua disposição. Então você vai dizer: pastor, eu passei a noite toda, não pesquei nada. Não pescou porque foi como carnal pescar. Olha para o teu irmão e diga: a partir de hoje, vá pescar, mas vai como Jesus, como Deus. Como que ele faz, pastor? Ele ordena o peixe entrar para dentro da rede. Então começa a dizer a partir de hoje: vem peixe, vem peixe, entra para dentro da rede, entra para dentro da minha rede. É assim que os espirituais atuam. Amém, irmãos? Feche os seus olhos agora. É esta palavra que muda tudo.